Mas eu preciso falar um pouquinho de Brasil, porque alguns estados do Sul e do Sudeste estão se unindo para elevar o ICMS antes do início da reforma tributária. Mas aqui em São Paulo, um grupo de deputados se uniu em um bloco e já, inclusive, mandaram um recado firme ao governador Tarcísio Gomes de Freitas. Você vai entender essa história na reportagem da Beatriz Manfredi. Pois é, o estopim para a criação desse bloco de deputados bolsonaristas independentes do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, foi a possibilidade do envio de um projeto que aumenta o ICMS aqui no estado de São Paulo. Com a aprovação da reforma tributária, o que aconteceu foi que vários estados do Sudeste e também do Sul assinaram uma carta dizendo que seria necessário o aumento da arrecadação do ICMS. E aí, então, essa possibilidade de enviar um projeto ainda nesse ano para a Lesp, a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, aumentando esse valor para que ele entre em vigor já no ano que vem, surgiu. E os deputados se posicionaram de forma contrária, fortemente contrários. Quando eu falo nesse bloco de deputados, eu estou falando de parlamentares do PL. Esse é um bloco que já existia de forma informal e que agora tem 5 parlamentares. O deputado Gil Diniz, do PL, o deputado Lucas Bove, também do mesmo partido, e outros da legenda, como o Major Meca, o Tenente Coimbra e também o Paulo Mansur. A expectativa de que esse bloco, inclusive, aumente, que ganhe aí mais parlamentares e que fique com 8 a 10 deputados estaduais agindo de forma independente. Eu conversei com o deputado estadual Lucas Bove, do PL, e ele contou um pouco mais pra gente. Temos, na verdade, desde o início do mandato, de maneira informal, um bloco bolsonarista na Lesp, que é composto por aqueles deputados que estão 100% alinhados com o nosso presidente Bolsonaro, alinhados na defesa das nossas pautas e das nossas bandeiras. Nós não queremos, de maneira alguma, confrontar o governador Tarcísio, não pretendemos obstruir votações importantes para o Estado, pelo contrário, queremos sim trazer o governo sempre para a direita e sempre defender o interesse do cidadão. Pautas como aumento de tributos não serão apoiadas por nós na Assembleia, justamente por entendermos que vai contra as nossas bandeiras, que vai contra os interesses do povo do estado de São Paulo. Por que eu falo que esse bloco já existia mesmo de forma informal, né? Porque essa ala mais alinhada ao ex-presidente Jair Bolsonaro, de forma ideológica na Lesp, ela já se posicionava de forma contrária e já demonstrava insatisfação com alguns projetos, algumas atitudes do governador Tarcísio de Freitas. E agora eles decidiram fazer uma espécie de formalização desse bloco. Apesar de não ter um registro, nada em bancada, eles vão então fazer reuniões periódicas e vão votar e se posicionar em conjunto, como já vai acontecer agora no caso do ICMS, eles vão se posicionar de forma contrária caso esse projeto avance. O deputado Gil Diniz me disse ainda que é um momento muito sensível para aprovar algo como o aumento de impostos, de que além deles serem radicalmente contra qualquer aumento de impostos e de taxas, não é o momento, junto com outros textos, por exemplo, que vão passar pelo crivo dos parlamentares, como a privatização da Sabesp, né, que é algo muito sensível, muito delicado e que eles querem conseguir avançar. Então eles dizem que essa discussão não é a ideal, que eles não gostariam que isso entrasse em discussão em momento nenhum e que até sinalizaram isso ao presidente da Lesp, André do Prado, do PL, mas que se for para acontecer alguma discussão desse tipo, pelo menos que ela fique para outro momento. Foi isso que me disseram então os deputados, que agora formam esse bloco independente, que na verdade já existia, mas que agora então vai agir de forma mais contundente. Tá aí, gente, a reportagem da nossa Beatriz Manfredini explicando um pouco do contexto aqui em São Paulo de deputados que de alguma forma estão se contrapondo ao governador Tarcísio Gomes de Freitas. Nelson Kobayashi, me explica essa DR, meu amigo, por favor. Paulinho, eu tenho uma questão aí. Isso não é pelo aumento do ICMS. Essa não é a causa, no meu ponto de vista, da formação desse bloco. Isso, na verdade, tem fundo político de insatisfação, especialmente dos deputados bolsonaristas com a gestão do governador Tarcísio. Isso já mostra o que a gente já vem vendo há alguns meses, né? Um descolamento do governo Tarcísio da ideologia, em especial, bolsonarista. Até porque boa parte desses deputados, é um bloco de 5 deputados, 3 deles votaram recentemente, há cerca de 3, 4 meses, no aumento das taxas judiciárias. E não foi um aumento de 10% aproximadamente, como está propondo o governador Tarcísio em relação ao ICMS. O aumento das taxas judiciárias que estes mesmos deputados votaram há 4, 5 meses atrás
foi de 100%. Dobrou a taxa judiciária em alguns casos e aumentou em 50% em outros. Então, se fosse pelo motivo de serem contra o aumento de tributos, de taxas, de tributação, eles teriam votado contra. Inclusive, alguns desses deputados que não votaram a favor, votaram a favor no mérito, votaram favoravelmente à urgência, ou seja, ajudaram a aumentar as taxas judiciárias. Ou seja, se fosse pelo motivo, seria conveniente, seria coerente que tivessem votado também contra o aumento das taxas judiciárias e não fizeram. Meu querido Felipe Monteiro, para a gente poder discutir esse assunto, nada melhor do que chamar um dos deputados que integram esse grupo. O deputado Lucas Bove já está aqui conectado com a gente e vai participar do Morning Show desta sexta-feira. Deputado, o senhor me ouve bem? Seja bem-vindo. Novamente, ouço muito bem. Peço só desculpas que eu estou num evento aqui, saí para atender vocês, então está um pouquinho de eco, mas espero que dê para ouvir também. Muito bem. Deputado, está todo mundo querendo entender um pouco se há algum tipo de indisposição desse grupo, formado por esses 5 parlamentares, com o governador Tarcísio Gomes de Freitas. Eu queria que você pudesse explicar para a gente. Pois não. Paulo, indisposição é uma palavra muito forte. Não há uma indisposição. A nossa relação é ótima. Eu estive, por exemplo, com o governador ontem em Campinas. Estarei com ele hoje à tarde novamente no evento no Palácio, onde ele vai, inclusive, sancionar um projeto de lei meu. Então, não há indisposição. O que há é um grupo na Assembleia que tem um alinhamento ideológico um pouco divergente do governador. E, informalmente, a gente já vinha tratando dos temas em conjunto. A gente resolveu apenas, como veio essa questão do aumento do ICMS, formalizar esse grupo e nos posicionarmos justamente contra esse tipo de coisa. Então, são pautas ideológicas. Nós temos um alinhamento praticamente em todos os projetos de lei que o governador envia. A questão aqui é de defender o que a gente defendeu na campanha, as pautas mais ideológicas. Muito bem. O Nelson Kobayashi quer te fazer uma pergunta, deputado. Deputado, muito bom dia. Não sei se o senhor ouviu a minha opinião a respeito desse assunto. E a minha pergunta é o seguinte: se é por motivo ideológico, se é pela ideia de ser contra o aumento de tributos, porque os senhores, os 5 inclusive, votaram pela urgência do projeto de lei que aumentou as custas judiciárias do Estado de São Paulo em 100%, muito mais do que os 10% que o governador pretende aumentar no ICMS, e 3 dos senhores, o senhor não se inclui, mas 3 desse bloco de 5 votaram favoravelmente no mérito para aumentar as custas judiciárias, as taxas judiciais do Estado de São Paulo há cerca de 3, 4 meses atrás. Bom, vamos lá, Nelson. Primeiro eu vou explicar o meu voto, tá? Eu votei a favor da urgência, sim, porque foi um pedido da presidência da casa, enfim, de integrantes do governo, tá? E votei a favor da urgência, inclusive para que a gente pudesse tirar logo da frente esse tema da Alesp, para limpar a pauta e a gente pudesse tratar de temas mais importantes. Eu tinha a expectativa de que esse projeto fosse barrado, tanto é que votei contrário ao aumento de taxas. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte: eu não tenho procuração para falar por nenhum outro deputado, mas o aumento de taxas do TJ, ele tinha uma outra justificativa. Hoje, o Estado de São Paulo, o Estado, enfim, o erário, ele banca parte das custas do Tribunal de Justiça, ele subsidia o Tribunal de Justiça. Quando a gente aumenta a taxa, eu votei contra, veja bem, mas existe uma explicação coerente. Quando a gente aumenta a taxa do tribunal, você faz com que o Estado seja desonerado. Portanto, quem vai utilizar o Tribunal de Justiça, de fato, vai pagar uma taxa mais alta, mas, por sua vez, quem não utiliza não vai subsidiar. Me parece até coerente. É que eu, por definição, sou contra qualquer tipo de aumento, então votei contra. Mas me parece até coerente. Você tira do peso daqueles que não utilizam o tribunal as custas do tribunal. E um último ponto importante, Nelson, respeitando muito a sua opinião, mas não há como comparar um aumento de taxas do TJ de 1 para 1,5%, que vai onerar aqueles que usam o sistema, vai onerar um pouco mais aqueles que, de fato, precisam acessar a justiça. Lembrando que a maioria são bancos e grandes empresas, há gratuidade de justiça para aqueles que precisam. Não há como comparar esse aumento de taxas do TJ, pontual,
com um aumento de ICMS que afeta toda a cadeia produtiva, de logística, enfim, e que diminui a competitividade do estado de São Paulo perante os outros estados e perante os outros países também. Agora, deputado, eu queria te fazer uma pergunta, mesmo tentando entender qual que é a postura do governador Tarcísio em relação a esse processo de aumento de impostos, né? Porque ele sempre teve um discurso muito forte em relação a isso, dizendo que o estado seria mais eficiente, que a gente não aumentaria impostos, que ele teria um respeito ao contribuinte. E no momento em que ele inclina para essa frente de querer aumentar impostos, isso do ponto de vista do pagador de imposto é uma espécie de traição, né? Isso poderia ser encarado como, por exemplo, estelionato eleitoral por parte do governador? Paulo, eu não conversei ainda, em que pese eu tenho estado com ele ontem, foi num evento em Campinas, uma premiação dos cafeicultores, nós não conversamos sobre o assunto. Eu não sei o que está por trás disso. Tudo que nós temos de informação é o que vocês têm, que os estados componentes aí do COSUD, eles têm o desejo de equacionar essa questão do ICMS. Existe um fato novo, importante ser ressaltado, que é a reforma tributária, a qual eu sou contrário, aliás, desde o princípio, desde a sua concepção, porque sabíamos que ela ia acabar se tornando esse Frankenstein que ela se tornou. Então, há um fato novo que, na minha opinião, talvez salvaguarde o governador Tarcísio dessas acusações, essa traição, estelionato eleitoral, termos muito pejorativos, muito pesados. Ele pode se escorar nesse fato novo da reforma tributária para justificar o aumento. Mas não chegou o projeto ainda, ele não conversou, pelo menos conosco, os deputados da base, aí, sobre isso, nem os líderes dos partidos. Eu sou vice-líder do PL, nós não temos essa informação oficialmente. Então, tudo, por enquanto, é especulação. Mas, diante da especulação, até para evitar um mal maior, o bloco bolsonarista da Alesp resolveu se posicionar oficialmente. Muito bem. Gente, eu preciso ir para um rápido intervalo para você que está no rádio, hein? É muito rápido, a gente já volta, são 10 horas e 22 minutos. Deputado Felipe Monteiro quer te fazer uma pergunta. Lucas, bom dia. Primeiramente, obrigado pela disponibilidade de estar aqui com a gente. A minha pergunta vai no seguinte sentido. A gente sabe, né, que um dos danos colaterais da reforma tributária é exatamente o aumento do ICMS que os estados estão fazendo no mundo todo, né? Porque o cálculo que os estados vão ter direito do fundo a ser criado para poder participar do novo imposto sobre bens e serviços, ele leva em consideração o quanto vai ser arrecadado de 2024 até 2028. Né? Se o estado de São Paulo não aumentar o tributo nesse período, e aumentar a arrecadação do ICMS, ele vai ter menos direito a esse fundo e vai ter menos direito para aplicar dinheiro em serviços públicos em geral. Você não acha, por exemplo, que se colocando contra ao aumento do ICMS, você não estaria sendo contra o Estado de São Paulo no longo prazo? Porque até 2078, o cálculo que o Estado de São Paulo terá direito será o cálculo exatamente quanto que ele arrecadou entre 2024 e 2028. Felipe, não, eu não acho, porque, primeiramente, eu preciso ser coerente nas minhas posições. Eu sou contra a reforma tributária, assim como o presidente Bolsonaro e vários outros quadros da direita se manifestaram contrários à reforma, justamente por entendermos que o modelo está longe de ser o ideal. Apesar do manicômio que nós vivemos, do manicômio tributário que nós vivemos, o modelo está longe de ser o ideal, justamente por algumas coisas, entre elas essa questão. E o segundo ponto é o seguinte, se nós precisamos trazer mais caixa para o Estado, se nós precisamos lá na frente resolver essa questão de uma arrecadação talvez menor, o caminho nunca vai ser aumentar imposto. Nunca vai ser aumentar imposto, na minha opinião. Vamos cortar o custo da máquina pública. Vamos enxugar o Estado. Afinal, foi essa a nossa promessa de campanha. Vamos reduzir os cargos. O governador tem uma reforma administrativa, uma primeira etapa de uma reforma administrativa já encaminhada para cortar cerca de 5.000 cargos e depois tem, no segundo momento, mais 5.000 cargos a serem cortados. Mas não é só. Tem muita coisa que pode ser feita para reduzir o custo da máquina pública antes da gente ter que passar mais esse ônus para o contribuinte. O Brasil já tem a carga tributária mais elevada do mundo. Isso ficou evidente com essa questão da reforma tributária, onde, além de ninguém conseguir calcular o novo imposto, né, o IBS, quando calculado, a alíquota explode e nós não podemos, em hipótese alguma, aceitar que um país como o Brasil tenha a maior carga tributária do mundo, ainda mais se levarmos em conta as contrapartidas que o Estado
dá ao cidadão. Muito bem, deputado, obrigado, viu, pela tua disponibilidade aí. Eu sei que você está num evento, mas conseguiu apertar a agenda para conversar com a gente aqui. O deputado Lucas Bove, deputado estadual de São Paulo, participando aqui do Morning. Valeu, deputado. Obrigado, Paulo. Falaram que era você, eu saí do evento na hora. Faz tempo que você não me chama, eu estava com saudade. Ô, deputado, qual cargo que é mais importante, o de deputado estadual ou o de marido da Cíntia Chagas? Olha, o mais importante eu não sei, mas o mais difícil eu prefiro não dizer para não dormir no sofá hoje. Tchau, deputado. Um abração para o senhor.